Em grande expediente, da tribuna, a vereadora Rose Frigeri. Bom, então, declaração hoje, de líder para a bancada do PCdoB, senhor presidente. Um tema importante que eu quero trazer aqui, para quem nos acompanha, especialmente de casa, mas aqui também, aos colegas vereadores e vereadoras, é a questão da segurança nas e as escolas. Esse tema, ele foi bastante discutido, agora vai estar, se nós podemos dizer comemorando, acredito que não, mas está fazendo 2 anos daquela agressão que teve com as crianças em Blumenau. Foram 4 crianças mortas numa creche e, naquele momento, toda a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, as escolas se envolveram nesse debate. Aí parece que o tempo passa e a notícia fica velha. Então, o que nós queremos trazer aqui é um pedido ao governo municipal do que tem sido feito a partir desses 2 anos em relação à segurança nas escolas e às escolas, a partir de um seminário que foi feito aqui, à época chamado por mim, mas, mais do que isso, em relação, quero pegar um símbolo dessa minha fala hoje, que é a menina Nayara Soares Gomes. Esta Câmara de Vereadores aprovou, acho que também foi em 2023, quero fazer uma homenagem à Nayara, onde ela estiver, né? E um pedido que seja resolvido, ou pelo menos investido nessa segurança nas escolas. E aqui, quando eu falo em segurança, mais uma vez, é a questão interdisciplinar. Não é só a questão de botar grades, cercas, também é, mas é uma questão mais ampla. A Nayara, ela saiu de casa a pé, porque não tinha condições de ir à sua escola, de ter uma van, um transporte adequado, né? Ela saiu de casa no dia 9 de março e, se deslocando à escola, Renato João César, nunca mais foi encontrada. O corpo dela foi encontrado no dia 21 de março, portanto, amanhã está fazendo 7 anos. Ela foi estuprada, uma menina de 7 anos, seria uma adolescente hoje, né? Uma jovem de 14 anos. Foi estuprada, foi morta e teve todo um clamor na cidade no dia 21 de março, 12 dias após o seu desaparecimento, ela foi encontrada. E nós fizemos aqui nessa Câmara, se eu não me engano, foi então pelo vereador Camilles, esse dia, essa semana, esse tempo para debater não só a situação da Nayara, mas que ela fosse um símbolo para discutir a questão da segurança nas escolas, ao redor das escolas, dentro das escolas, próximos às escolas. Depois teve aquela situação dos 2 anos daquelas 4 crianças na creche que comoveu todo mundo. E até hoje eu faço esse questionamento. E aqui eu vou ler, para não me perder muito, porque são muitos assuntos, eu vou ler a questão do que nós fizemos naquele momento. Nós fizemos, no dia 11 de abril, uma atividade conjunta, transparente, democrática aqui nesse plenário. Este plenário estava cheio, eu fiz pelo gabinete, mas chamando representantes da SMED, da 4ª CRE, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal do Círculo de Pais e Mestres de Caxias, do CEPERGS, do Sindicerve, da Comissão de Diretores e de Diretoras das Escolas. Também tinha
profissionais de educação das diversas escolas municipais, estaduais, também da rede privada, e pessoas da sociedade civil. Nós fizemos um longo debate naquele dia, nós tiramos uma carta que foi levada para todas as escolas com QR Code, teve muitas assinaturas, e nós entregamos essa carta em maio de dia 8 de maio de 2023, ao prefeito municipal, propondo uma série de medidas tiradas naquele lugar. E o princípio básico desta carta era que, quando se ataca uma escola, os princípios do cuidado, da questão da educação, do legado da humanidade, da constitucionalidade que está sendo atacado. É esses princípios que estão sendo destruídos. Quando a gente sabe que a sociedade está violenta, a escola só reproduz aquilo que a sociedade está vivendo. Um momento de muita violência, de muita insegurança. Então, por isso, nós preferimos chamar a carta de segurança às escolas e não de violência. Quando a gente fala em violência, a primeira coisa que se ouve é: mas o que a escola está fazendo com esses jovens, que não trabalha com esses jovens, que não está investindo na educação? Mas não é só a educação, isso é simplista, a gente falar da questão da violência ou da segurança, responsabilizando ou os órgãos de segurança pública, ou a educação, ou um setor apenas. A segurança, ela precisa ver de um conjunto de ações. Então, foi o mote desse nosso debate, que é: pensar a segurança nas escolas é pensar uma medida com um conjunto que envolve a educação, a segurança, a saúde, a assistência, o transporte, o esporte, a cultura. Porque na medida que um estudante, que uma criança está fazendo atividades no turno contrário, ela está mais segura. Ela está desenvolvendo o lado saudável da sociedade. Uma parte, vereadora. E não, já lidou, vereador. E não o lado doentio, o lado violento, o lado do ódio, da agressão. Bom, os encaminhamentos foram, rapidamente, os seguintes: fortalecer o vínculo entre educação e saúde. Não adianta a criança ou a comunidade escolar como um todo, as funcionárias das escolas, todos os profissionais da educação, porque hoje merendeiras e higienizadoras também são considerados profissionais da educação, estarem doentes. Então, nós precisamos entender a questão da saúde como uma questão ampla da sociedade. Então, fortalecer esse vínculo. Também o reforço de equipes de saúde mental nas escolas. E quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que lembrar que a saúde mental não é só não estar doente. A saúde mental é quando as pessoas estão com o bem-estar psicológico saudável. Não é só a ausência de transtorno. Então, a saúde mental é aquilo que faz com que as pessoas aceitam a exigência da vida, as dificuldades da vida. Então, isso é trabalhar um conjunto de medidas, educação e saúde. Também nós precisamos que o município implemente a lei federal de 2019, a lei 13.935, que prevê que nas redes públicas de educação básica tenha serviços de psicologia e de serviço social adequados. Não é uma ou duas ou três profissionais na SMED. Nós precisamos um corpo de psicólogos, de assistentes sociais para trabalhar esses temas nas escolas. Nós precisamos valorizar as escolas e os profissionais de educação, coisa que hoje não tem sido feito nem pelo poder público e nem na sociedade. Nós precisamos realizar estratégia
que incentive a cultura de paz, os círculos de paz, as atividades de justiça restaurativa, atividades de cultura, de esporte, de lazer. Eu peço uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue em declaração de líder do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, vereadora Rose Frigeri. Nós precisamos trabalhar em conjunto com as associações de moradores, com as UBSs, com os conselhos escolares, com os grêmios estudantis, com conselhos tutelares. Nós precisamos fortalecer a RAI, a Rede de Apoio à Escola, mas também a CIPAVES, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar. Enfim, tem uma série de medidas que nós solicitamos, um retorno, equipes multidisciplinares, criação de pelo menos mais um conselho tutelar. Os conselheiros tutelares aqui vivem sendo atacados porque não dão conta do seu trabalho, mas a cidade de Caxias poderia e deveria ter 6 conselhos tutelares. Nós temos 2, então pelo menos mais um conselho tutelar. Câmeras internas, externas, a manutenção de muros, de cercas, de portões. Tem escolas que dá para entrar de qualquer maneira, que os interfones não funcionam. A questão dos PPCIs, a questão de ver a autonomia financeira, enfim, a patrulha escolar, aumentar a patrulha escolar, que o município se cadastrasse no edital do Programa Nacional de Segurança Pública nas Escolas, que estava dando em torno de 100 mil a 1 milhão para ajudar na questão da violência escolar ou da segurança escolar. Até hoje nós não sabemos se o município se cadastrou nisso. E também a questão, quando a gente sabe, por exemplo, medidas simples, que a cada 5 agressões na escola, os colegas sabiam que ia acontecer. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo numa escola, que uma aluna me disse: prof, não sai agora, porque vai ter briga ali, agora não é mais gangue, as facções vão se encontrar. E eu disse: mas aí é que tem que ir, né? Porque eu sempre me expus demais, talvez. Uma parte, vereadora, por gentileza. Então, acontece isso, e os colegas sabem. Então, se a gente tem dentro da escola uma segurança até para os colegas avisarem, a própria escola pode chamar alguém para resolver. Mas eu vou dar os 3 apartes, mas eu preciso falar de uma outra situação envolvendo esse tema, que é um projeto de lei que eu apresentei nessa casa também. Então, o que eu quero dizer? Até hoje, vai fazer 2 anos que o prefeito municipal recebeu uma comissão para entrega dessa carta e nós não tivemos sequer um retorno em relação a isso. Então, eu gostaria de retomar isso em nome da Nayara. Sua parte, vereador. Parabenizar a senhora, vereadora Rose, pela disposição e apresentação aí dos números e das importantes pautas. E eu estava lembrando aqui, até fiz uma pesquisa para ser mais precisa a informação. Eu tive a honra de integrar a CIPAV, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidente e Violência Escolar. Inclusive, citei isso na primeira reunião que nós tivemos da RAI esse ano. E lembro que, à época, ainda criança no ensino fundamental pude representar os alunos. E, naquela época, a nossa preocupação era o bullying, né? Que ainda era um termo desconhecido da maioria dos professores, dos alunos, mas era uma prática que acontecia. E, de lá para cá, muitas coisas avançaram, outras coisas, infelizmente, ficaram paradas. E, de novo, reforçar a nossa parceria no sentido de encontrarmos essas alternativas para coibir, né? Eliminar, de fato, tanto a questão da automutilação, que é uma pauta também forte, que nós trabalhamos principalmente no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, a conscientização da questão das drogas, né, que são danosas, destroem a vida dos adolescentes, a evasão escolar, próprio bullying e tantas outras situações. Então, dizer que a gente é parceiro, acho que é importante fomentar de fato, né? Uma pena que a gente tenha que ter experimentado na nossa cidade um caso tão triste, né, e horripilante como foi a situação da menina Nayara. Lembro perfeitamente, há 7 anos, lá no meu bairro, né, eu sou morador do bairro São Caetano, daquela região, o pânico que nós vivemos naqueles dias, a insegurança, né, que foi gerada por tudo aquilo, e saber que poderia ser um primo, um filho, enfim, alguém da nossa família. Então, que não seja apenas mais o
no futuro, talvez, o nome de uma rua desta cidade, a Nayara, mas seja lembrada, sim, como uma situação que não deve mais ocorrer na nossa cidade. A gente deve trabalhar, assim, de mãos dadas nesse sentido. Então, lhe parabenizar pela sua fala aí nessa oportunidade. Obrigada, vereador Caleb. Também acho que o bullying continua. Tinha outro nome, mas continua. Tem gente que não vai à aula pelo que passa. E também estava na carta a questão dos bullying nas redes sociais, né? Que é muito importante, esse debate tem que ser feito. Sua parte, vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Rose, e parabenizá-la pelo importante tema trazido a essa casa. Ontem mesmo dialogava com uma conselheira tutelar, Rita Elizabeth. Nos próximos dias também estarei dialogando com outros conselheiros. Acho que é um movimento que a gente pode fazer dessa casa, porque nós precisamos de serviços que trabalhem a prevenção com as famílias, de dialogar, orientar, né, ver se os direitos daquela criança de fato estão sendo acessados, porque muitas vezes, né, a gente leva essa carga para a família, mas a família muitas vezes não tem condições, ou a gente não consegue fazer um trabalho preventivo com a família para que as crianças não passem por situações de violência. E a gente sabe que o caso da Nayara foi algo que chocou toda a sociedade, mas muitas crianças passam ainda pelo que ela passou, então nós precisamos cuidar das nossas crianças, porque elas são o presente e o futuro. Então, parabenizá-la por esse tema, que a gente possa buscar por mais políticas públicas, mais conselhos tutelares, para que a nossa cidade faça o seu papel de fato. Obrigada, vereadora Estela. É o vereador Capitão Ramon que pediu. Andressa. Parabéns, vereadora Rose. Fico muito feliz que a senhora está preocupada com a segurança. Isso muito me orgulha. E a segurança realmente das escolas, ela está deixando a desejar. Isso a gente vai no efetivo. Então, nós estamos lutando a favor do efetivo, do aumento das guardas municipais. Agora nós tivemos o aumento das polícias militares, e eu gostaria de contar com a senhora também nessa causa, para que a gente lute pelo aumento da nossa guarda municipal, que é a nossa ferramenta aqui da nossa administração, do município, que pode atuar nas escolas e que tem atuado brilhantemente para proteger as nossas crianças. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Com certeza, né, a gente sabe que o aumento do efetivo é necessário. Não só precisa prevenção, e às vezes a violência não acontece só às escolas, ela acontece dentro da escola também. Então, nesse sentido, um dos projetos de lei que eu apresentei, e pasmem, que eu vou falar sobre ele agora, é esse do botão do pânico, ou também chamado de botão de segurança, que ele é uma coisa simples, barata, eficiente, já tem em outras cidades. À época, esse projeto de lei, eu conversei com o prefeito, ele também disse que era viável, porque agora estava tendo uma rede de internet, enfim, bastante efetiva nas escolas. E claro, né, que o botão do pânico precisa ter um aumento de efetivo de guardas municipais também e da brigada. Mas é um botão simples, que é só uma pessoa que fica com aquilo, uma pessoa responsável dentro da sala da direção, fica chaveado, que quando pode acontecer alguma coisa, quando está acontecendo alguma coisa grave ao redor da escola ou na escola, as pessoas podem ser chamada em minutos. Tem experiências no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, que deram muito certo. O que aconteceu com esse projeto? Ele foi apresentado em 2023. Acreditem vocês, foi para o IGAN, nós fizemos a adequação que o IGAN e a DPM propôs. Em outubro de 2023, ele foi para o Executivo. Do Executivo foi encaminhado para a SMED e para a Secretaria de Proteção, de Segurança Pública e Proteção Social. Foi arquivado agora, sem um parecer sequer do Poder Executivo. 1 ano e 2 meses para retornar para essa casa igual como chegou lá. Então, isso assim, ó, não é só eu, vereadora Rose, que estou sendo desconsiderada com isso. É a Câmara de Vereadores como um todo, porque ele foi enviado pela Câmara, pelas comissões, pelo então presidente Zé D'Ambrosio. Isso eu vou cobrar. Eu acho que o município... A minha pergunta que eu quero fazer, então, porque está... Infelizmente, vereador Iago, não vou poder lhe dar a sua parte, mas é essa pergunta que eu quero deixar. Desde então,
desde que aconteceu esse assassinato, esse estupro com a menina Nayara, o que foi feito para resolver ou para promover mais segurança às escolas? Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Questão